Viajantes, boas-vindas a mais um Sofá da Nave por aqui, em semana de eclipse. Então hoje falo literalmente da quarta-feira, 2 de outubro de 2024, com o eclipse acontecendo daqui a pouquinho pelo horário de Brasília, às 15h54, um eclipse solar que vai acontecer no signo de Libra. E vamos lá a uma semana super intensa que temos pela frente e o que podemos tirar para as nossas vidas pessoais de toda essa manifestação e desse alinhamento que está acontecendo nos céus. Então, se acontece em cima, acontece embaixo, se acontece fora, acontece dentro. Vamos aos nossos alinhamentos da semana. Muito bem, viajantes, já estamos por aqui algumas semanas sabendo desses eventos do eclipse. A gente tem o último eclipse do ano, então esse que está acontecendo no dia de hoje é o eclipse que fecha aí a temporada de 2024, só teremos agora os eclipses para 2025 e temos um momento assim, uau, né, muito transformador. Eu acredito muito que os verdadeiros portais mesmo, né, esses portais gigantões assim que a gente pode dizer que existem disponíveis para nós, são os portais dos eclipses, porque eles são momentos astronômicos, então a gente tem literalmente um alinhamento nos céus entre Sol, Lua e Terra, que inclusive é visível a olho nu, muitas das vezes, né, a depender aí de onde o eclipse passa, os continentes, os países conseguem observar esse fenômeno, e a nível espiritual, energético, transformacional do nosso ser, a gente também está falando de algo de uma magnitude gigantesca, porque se a gente tem Sol, Lua e Terra se alinhando fora, a gente tem Sol, Lua e Terra se alinhando dentro de nós. Por isso que são períodos aí considerados antigamente, né, períodos catastróficos, são momentos que a gente sabe que rompantes, que alguma coisa vai se movimentar nas nossas vidas. Imagino que vocês devam estar aí sendo bombardeados, né, pelas redes, quem gosta de astrologia, todo lugar a gente está falando um pouquinho sobre eclipse e eu queria trazer aqui algumas reflexões, não tanto do evento em si, que eu acredito que vocês aí já devam estar escutando bastante, mas de reflexões que a gente pode puxar sobre como essa manifestação está nos atravessando na nossa vida pessoal. Inclusive, quem tem curiosidade de astrologia mundial, tem aí hoje astrólogos super renomados falando de astrologia mundial, de vida coletiva, não é a minha especialidade, então aqui a gente vem um pouco mais para esse micro, então a gente faz esse olhar, né? A gente vira os nossos olhos para dentro e a gente vai entender como é que essa manifestação acontece na nossa vida pessoal. Primeiro de tudo, é claro que se você quiser ter um entendimento mais profundo desse eclipse, é legal que você tenha em mãos o seu mapa e que você saiba ali na sua mandala zodiacal qual é a casa que está o signo de Libra. E mais uma vez, só relembrando aqui para tirar esse mito, todos nós temos os 12 signos no nosso mapa, uma vez que temos uma mandala constituída por 12 casas, então em cada uma dessas casas contém um signo. O que muda, às vezes, é você ter ou não ter planetas dentro dessa casa, ou se você é Sol, Lua ou ascendente desse signo, e aí essa energia ela acaba tendo mais intensidade ou menos intensidade na manifestação da sua vida. Porém, sim, com certeza, em algum setor da sua vida, essa energia está se manifestando. Então, se você deseja entender um pouquinho mais a manifestação desse eclipse para você, você vai, busca no seu mapa natal o signo de Libra e você descobre ali qual é a casa que ele tá, porque é nessa casa que existe o tema em evidência para ser trabalhado. Lembrando que aqui eu só não vou passar por todas as casas, né? Porque para contemplar todos eu precisaria passar por todas as casas, mas como esse não é o objetivo do vídeo, caso você deseje ter uma leitura personalizada, individual do seu mapa natal, os meus atendimentos estão abertos, eu deixo aqui embaixo as formas que você pode me encontrar de fazer seu agendamento, e no mais aqui a gente traz esse olhar mais geral que cada um pode ir puxando
trazendo seu refinamento para a sua vida pessoal. Então, a primeira coisa só para a gente ter de clareza é que estamos numa temática de um signo de Libra. Libra é regido pela Vênus. Vênus, na mitologia grega, é Afrodite, a deusa do Olimpo. Então, estamos falando de um signo do elemento ar, um signo que vai trazer para a gente essa ligação com o nosso feminino, o nosso senso de receber, a nossa capacidade de receber, de nos conectar com o nosso senso de merecimento, com o nosso senso de valor interno, la plata interna, né? Nossa prata interna, a nossa relação com a nossa autoestima, com a nossa beleza, com a harmonia de viver a vida, com os prazeres relacionados também ao nosso corpo físico e a nossa capacidade em nos relacionar com o outro. Também aqui vamos tocar, né, as temáticas da justiça, dos juízos de valor, do nosso senso de estética, a arte, a beleza, a harmonia. Tudo isso a gente vai se deparando e encontrando em Vênus no signo de Libra. Um signo altamente magnético, porque Vênus, Afrodite, elas são magnéticas, e quando eu falo de Vênus e Afrodite, até para vocês entenderem, são as simbologias, tá? Vênus, a gente está falando do planeta, mas quando a gente faz a representação ali para as deusas da mitologia grega, né, para os deuses, a gente está falando de Afrodite, então essas características são encontradas tanto no planeta Vênus quanto na deusa Afrodite, por consequência, no signo de Libra. Então, quando a gente toca essas energias, a gente está falando basicamente da mesma coisa. Como temos Vênus como a pequena benéfica do zodíaco, né? A gente está falando desse lugar que ele é gostoso de estar. Em Libra, a gente tem essa gostosura na luz. Quando a gente se conecta com a luz dessa energia, é a gostosura de viver a vida na Terra, de desfrutar dos prazeres, de se relacionar com tudo que é belo, com tudo que é harmônico, a gente se conectar com esse senso de merecimento, de prosperidade, de abundância, e que estamos aqui e somos dignos de receber as maravilhas que a vida tem para nos oferecer. E claro que é o momento que a gente toca o outro. É o momento que a gente descobre os relacionamentos. Na mandala natural, a gente inicia o nosso caminho lá em Áries, na casa 1, que é o nosso ascendente. A gente vem desenvolvendo o quê? Nosso senso de valia, nossa relação de sobrevivência, né? A nossa expressão, a nossa fala. A gente lida com o nosso cunho familiar, a gente descobre os nossos hobbies, os nossos prazeres, a gente descobre as nossas rotinas, o cuidado com o nosso templo sagrado. E quando eu chego na 7ª casa, que é a casa natural de Libra, eu estou, teoricamente, pronta para dar as mãos para o outro, para me relacionar com o outro. Então eu quero trazer para nós aqui no sofá da nave hoje exatamente uma reflexão profunda sobre como está a sua capacidade de se relacionar com o outro. Como estão as suas relações. Não à toa ontem, trazendo uma partilha aqui com vocês, eu fiz um atendimento de leitura do mapa de uma mulher que acabou de ter seu ciclo de relacionamento afetivo amoroso finalizado. E ela, num processo assim super intenso, né? E é claro que os fins de ciclos, eles têm o seu momento inicial de bastante bagunça, a gente é muito mexido emocionalmente, mas foi claro, como eu percebi ali, essa temática de como temos essa, muitas vezes, dependência das relações. E relações que já não são boas, que já não nos nutrem mais e de alguma forma estamos ali dependentes, amarrados. É claro que aqui, né, o aprofundamento é muito maior, então o intuito não é trazer essa sessão para nós aqui, mas para que ela abra aí para você, para que você reflita na sua vida pessoal, como é que você tem se relacionado com as pessoas do seu caminho, né? Como é que você olha para suas relações amorosas, para suas relações profissionais, familiares, sociais, a relação de você com você mesmo, e com verdade e honestidade você se responde: essa relação ainda me nutre? Essa relação me valoriza? Essa relação me agrega, essa relação me acrescenta, ou eu ainda estou aqui por uma codependência? Ou eu ainda estou aqui por uma ilusão de achar que vai melhorar, ou porque eu sou a boazinha demais, a fofinha demais, a que agrada sempre, a que evita os conflitos, aquela que, não, eu respeito o tempo, a harmonia. Vejam, tem uma hora que isso tem um limite.
E quando a gente está falando de Libra e Áries, a gente está falando exatamente sobre o eixo complementar, que em Áries eu aprendo sobre os meus limites. Eu aprendo a dizer não. Eu banco muitas vezes um conflito porque não está me fazendo bem. É uma linha tênue? É claro que é. Não à toa, Libra é o eixo da balança. E vejam, eu sempre gosto de pensar nisso que a gente chama de equilíbrio, porque eu vejo o equilíbrio não como algo estático. Eu vejo o equilíbrio como algo em movimento. Eu sempre penso na bike, né? Ao menos que você seja aí um malabarista, se a gente subir na bike, uma bike que não tem rodinhas, a gente ficar em pé, ou a gente vai cair para um lado ou a gente vai cair para o outro. Como é que você está equilibrado na bike? Quando você está em movimento. Quando você está pedalando. Então eu vejo o símbolo da balança em Libra como algo que estamos sempre buscando esse equilíbrio. Como é que estamos sempre olhando para essa balança e falando assim, ah, tá bom, deixa eu equilibrar aqui um pouquinho os meus pratinhos. É claro que é um lugar onde a gente olha para o outro e é um lugar onde a gente olha para nós mesmos e a gente tem que entender como é que eu vou balanceando isso daqui. Como é que eu vou trazendo equilíbrio e harmonia para isso daqui? Tem uma relação com a justiça? Claro que tem uma relação com a justiça, e eu vejo que muitas vezes a justiça que está dentro de mim, o que é justo para mim? O que eu considero justo dentro dos meus valores? É o chamado juízo de valor, que vai ser para uma pessoa de uma forma, para outra pessoa de outra forma, mas quando eu estou falando das minhas relações, como é que isso está ali? Como é que muitas vezes a gente se engana ou a gente fica se iludindo, criando histórias na nossa cabeça de que, não, eu tô respeitando o tempo do outro, não, já, peraí, deixa eu evitar esse conflito, eu não quero ter essa briga. E quando, na verdade, a gente tá apegado. A gente está acoplado àquela relação ou àquela forma de se relacionar que quando somos verdadeiros e honestos, a gente descobre que não nos respeita, que não nos valoriza. E aí é onde eu acho que a gente entra numa ferida que toca cada um de nós, que é exatamente sobre como está o seu senso de valorização interna. Como é que você está se valorizando? E eu sei que essa é uma pergunta que dói muitas das vezes, e quando a gente se sente desrespeitado, quando a gente se sente desvalorizado, é difícil a gente fazer essa pergunta, mas olha como ela é importante. Se eu me sentir desrespeitado, se eu estou numa relação que eu me sinto desvalorizado, a minha pergunta não é em apontar o dedo para o outro. A minha pergunta é sobre aonde eu estou me desrespeitando. Aonde eu tô me valorizando. Porque olha só, se Vênus é uma energia magnética, se Afrodite, como deusa do amor, era uma deusa altamente magnética, né? Ela era capaz ali, inclusive, de manipular os homens com esse seu charme, com essa sua sedução, a gente tem que tomar consciência de que quando estamos falando dessa nossa relação com a energia libriana, estamos falando de uma capacidade de magnetismo. Então, significa que as pessoas que eu atraio para minha vida, elas não estão caindo de paraquedas. O chefe que você tem, o relacionamento amoroso, os amigos, os clientes, a família, nada caiu de paraquedas. É sempre um movimento de que magnetizar, atrair aquilo que ressoa com a sua frequência. E se você é uma pessoa que não se valoriza, que não se respeita, que não tem muito bem ancorado dentro de si o seu valor interno, o seu senso de amor próprio, autoestima, o que vai acontecer? Você acha que você vai atrair a pessoa maravilhosa que vai te valorizar, que vai te reconhecer, que vai te respeitar? Não vai. Eu sinto dizer isso, mas não vai. Porque não tem como. As frequências são diferentes. É preciso primeiro que isso seja construído dentro, para que a gente ressoa e atraia quem vai também estar na mesma frequência. E é claro que tudo é aprendizado, sim. Muitas vezes nem eu sei que eu não me valorizo, que eu não me sinto merecedora. E aí, pela lei do espelho, né, que é a lei maravilhosa que a gente encontra em Libra, eu vou atrair exatamente uma pessoa que eu vou enxergar isso, porque eu não consigo enxergar sozinho. A verdadeira magnitude para mim e aprendizado e lição do outro
quando a gente está nesse caminho de autoconhecimento e espiritualidade, é que o outro tem um papel muito importante nas nossas vidas. Tanto para nos mostrar muitas vezes aquilo que a gente não consegue ver de sombrio de nós mesmos, quanto para nos mostrar muitas vezes qualidades e maravilhas que temos dentro de nós e que também não conseguimos enxergar. Então, nessa dança das projeções, nessa dança do outro como espelho, é muito importante que a gente esteja sempre refletindo sobre o que eu estou vendo nesse outro que na verdade é meu. O que eu estou recebendo desse outro que é algo que eu preciso trabalhar dentro de mim primeiro. E aí é onde eu acho que a gente entra, tá? Eu quero trazer aqui para vocês 3 Is, que são Is que sempre estão nos levando à escassez. Lembrando que escassez é uma mentalidade, escassez não é dinheiro, não é dinheiros na conta. E por que eu acho que esses 3 Is, eles são importantes? Porque a gente tá, se eu estou falando exatamente, né, que eu encontro a prosperidade, a abundância, os prazeres, a delícia de estar em Vênus, na luz, eu tô falando que na sombra eu encontro a escassez, eu encontro a luta, a dificuldade, a fazedora, aquela workaholic que tá sempre tendo que fazer acontecer, a vida é difícil, tem que lutar, tem que isso. Então, olha só, o que são esses 3 Is? Todas as vezes que você se sentir inferior, incapaz ou insuficiente, veja bem, inferioridade, incapacidade, insuficiência. Saiba que você está vibrando na mentalidade da escassez. Que muito provavelmente tem uma dor aí de que você não se sente merecedor ou de que você não se permite receber as coisas boas da vida, ou você está em algum emaranhado do seu sistema familiar, ou você está com alguma dificuldade com o seu amor próprio, com a sua autoestima, e que aí quando você está se relacionando com outro, olha, aqui nessa relação eu estou me sentindo incapaz. Aqui nessa relação parece que eu não sou o suficiente. Aqui nessa relação eu sou inferior a essa pessoa. Como é que as relações, elas te mostram onde está a sua ferida? E vejam, quero que você expanda essa sua reflexão não só para uma relação com o outro, mas espera aí, como é que você está se relacionando com você mesmo? Como é que você se relaciona com as suas finanças? Como é que você se relaciona com o seu dinheiro? Como é que você se relaciona com o seu trabalho, com os seus projetos? Como é que você se relaciona com os teus filhos? Como é que você se relaciona com o seu sofá? Porque se a gente aprofunda essa dinâmica, me responda algum dia da sua vida que você não está se relacionando com algo. Nós somos seres relacionais e estamos nos relacionando com algo o tempo inteiro. E muitas vezes, mais importante do como nos relacionamos é a intenção que temos ao nos relacionar. Quando eu estou aqui, eu estou me relacionando com quem está me escutando. Quem é você que está me escutando? Eu posso não estar vendo o seu rosto, mas energeticamente eu estabeleço uma relação com você que me escuta. Ai, Aline, mas eu estou te escutando 3 dias depois, 500 dias depois. Não me interessa. Se a gente sabe que a sensação de passado, presente e futuro é ilusória, o momento em que você me escuta, o nosso vínculo relacional ele se estabelece energeticamente, emocionalmente falando. Qual é a minha intenção ao me relacionar com você? Quando eu estou aqui com o meu caderno, que eu me organizo, que eu construo uma linha de raciocínio para vir aqui nas reflexões do Sofá da Nave, qual é a minha intenção? Eu tenho uma intenção. Eu quero passar um conteúdo, eu quero convidar uma reflexão, eu quero te convidar a uma transformação pessoal. Então, por que eu estou me relacionando com o meu caderno? Eu tenho uma intenção. Por que eu estou me relacionando com você? E esse é o momento, esse eclipse que estamos vivenciando literalmente hoje, né? Falando do aqui e agora, do dia 2 de outubro de 24. Como não se perguntar como é que estão os seus relacionamentos, as suas formas de se relacionar. E como falei aqui, Vênus, sendo regente do eclipse, que é a regente de Libra, ela está em Escorpião.
Olha, eu sei que você pode me xingar até minha 10ª geração e tá tudo bem, tá? Mas sim, tem algo que precisa morrer. Aline, ainda essa história não é ainda essa história. Isso é a vida, o tempo inteiro. Tem alguém, algo morrendo e tem alguém, algo nascendo. Isso é a natureza. Você acha que existe um dia, um único dia da nossa existência em que alguma coisa não está morrendo e outra não está nascendo? Pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser uma planta. Dentro do planeta Terra, não existe um dia em que algo não está morrendo e algo não está nascendo. Então, se eu estou falando que um eclipse solar de Libra está me trazendo a oportunidade de novas relações, de novos vínculos, de novas formas de me relacionar, seja com pessoas, seja com ambientes, seja com coisas, seja com animais, simultaneamente a ela, eu precisei olhar para o que eu deixei morrer. É um relacionamento que eu preciso pôr fim e ter coragem para pôr fim? É uma crença de que eu me relacionava com o dinheiro dessa forma e eu preciso que essa crença morra? É uma relação de codependência que eu tinha nesse trabalho e eu preciso ter coragem para falar para mim mesma que ele não me nutre mais e ir embora? O que é? Eu não sei. Você vai ter que responder. Mas o que quer que seja, se você perceber em alguma relação sua que você encontra incapacidade, inferioridade ou insuficiência, saiba que é um pontinho de atenção e que você muito provavelmente nesse momento precisará deixar com que isso morra para você abrir essas mãos venusianas para receber o novo que vai chegar. Sim, eu sei que é difícil muitas vezes a gente terminar um relacionamento amoroso, como muitas vezes é desafiador quando a gente é demitido de um trabalho, ou quando a gente tem que sair, ou quando estamos passando por uma crise financeira, ou quando temos que mudar de casa, de país, de cidade, quando temos que fazer grandes mudanças na nossa vida. Mas, viajantes, em tempos de eclipse, o que quer que esteja acontecendo com você, por mais desafiador que seja, tá? Porque do lado de cá eu também estou nos meus desafios. Confiem. Por mais que a gente não esteja vendo agora o panorama geral, o plano de Deus, confia que é alinhamento de destino kármico. O que quer que você esteja passando agora, e falo aqui de coração, de dor pessoal minha. Não é fácil certos desafios mesmo. Tem hora que a gente quer jogar a peteca, né? Quer deixar a toalha cair, mas aí a gente tá aqui nesse caminho. Você respira e você fala, tá bom, tem algum plano maior. Então, como é que eu me rendo? Como é que eu me rendo a essa sabedoria divina? Faço o meu trabalho e me abro para receber esse novo que vai vir. Estamos sendo convidados a mudar a nossa relação com muitas coisas. O que é a sua? Refina aí, refina no seu mapa astral, olha essa casa de Libra, que refinamento é esse? Qual é esse convite da vida? Vai precisar se relacionar diferente aqui, vai precisar mudar comportamento, vai precisar mudar a maneira de agir. E aí você, com essa Vênus em Escorpião, usa desse poder. Deixa com que o fogo, que a fênix venha, para que morra isso e que você possa, então, das cinzas renascer. Uau! Quanta coisa, né? É isso, gente. Semanas de eclipse não são semanas paçoquinha para nós, não, mas estamos aqui, né? Como bons viajantes, com a nossa mochilinha, caminhando todos os dias, avançando um pouquinho de cada vez. Eu realmente desejo daí que hoje seja um dia para você altamente transformador. Se você puder, 5 minutinhos, se conectar, se quiser acender uma vela, pode acender uma vela rosa para Afrodite, pode acender uma vela branca, se você tiver. Se quiser fazer uma oração, se quiser fazer um pedido, uma meditação, um escalda-pés, uma massagem, algo que te conecte com esse seu feminino, é super bem-vindo. Cuidado, tá? Os cuidadinhos básicos que a gente tem aqui. Evitem brigas no dia de hoje, tomar decisões muito grandes, não ingiram bebidas alcoólicas, se possível, nenhum outro tipo de droga, evitem comidas gordurosas.
tenham esse momentinho um pouco mais de conexão com o alto, né, de conexão com o divino. Se coloque aí num lugar de humildade, de rendição, para o que você precisa olhar que dói, que é difícil, para que você possa receber esse novo. Então, soltar a mão dessas crenças, para que você possa se conectar com esse novo. E aí, então, a gente alcançar aí novas formas de estar e de se relacionar com a vida e com tudo que está na vida. Um eclipse solar muito auspicioso para nós aqui da nave, é o que eu desejo para vocês. Partilhas, deixem por aqui nos comentários, que é sempre uma alegria escutar e saber um pouquinho quem do lado daí também me escuta. Essa é a minha intenção. Essa é uma das minhas intenções ao me relacionar com vocês, saber quem daí ressoa com essas nossas trocas, como é que estamos aí nessa nossa nave espacial, no invisível, no mundo etérico. Então comentem por aqui, deixem as suas partilhas e vamos avançando e seguindo, que tem muita transformação pela frente.